Olá pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando. Eu espero que tudo isso passe logo, a gente possa voltar para a nossa sala de aula. Estou com saudade da faculdade, saudade de ver vocês, estar com vocês. É, E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, vocês escrevam aqui ou escrevam no Google Sala de Aula. Participem mais, escrevam mais. É preciso que, assim, tenha um feedback de vocês, de como vocês estão recebendo, de como vocês estão entendendo as questões, tá? Apresentadas os temas. Outra coisa, o nosso trabalho de NTI vai ser aquele que eu passei, ele vai valer 6 pontos. Se vocês estiverem preocupados com a questão de avaliação, né? O trabalho vale 6 pontos. E eu vou fazer 2 perguntas na prova, que vai ser bem mais fácil, prometo, do que a NTI. A NPC vai ter perguntas mais fáceis, menores, mais rápidas de serem respondidas. Eu vou lançar em uma semana, porque vai ser bem mais simplesinho. E vocês vão ter uma semana para responder e colocar lá no Google Sala de Aula. Peço desculpas àqueles que tiveram esperando o material semana passada. Eu não consegui, gente. Vocês estão vendo que eu ainda estou aqui com um negócio da tendinite, eu ainda tô com problema de coluna, ainda tô tomando medicação, mas eu já consegui parar de tomar morfina. Eu tenho um problema grave de coluna, que eu tenho 4 hérnias só no pescoço, fora o resto da coluna. Eu tenho artrose no ombro e tendinite no pulso. Isso tudo se atacou de uma vez só, e eu tive dores assim que eu não conseguia pensar direito, eu não conseguia, minha mão ficava em garra assim, ela não conseguia fechar, não conseguia abrir. E eu tô achando que a artrose também tá vindo pra mão. E às vezes eu tenho dificuldade de segurar um mouse, segurar um copo. É muito ruim. E alguns meses eu estava respondendo vocês com a mão esquerda, até que o médico descobriu isso porque eu não melhorava. E ele falou, pra mim não é possível com essa medicação, com fisioterapia, que eu estava fazendo fisioterapia remota, mas estou fazendo, você não tá melhorando, você tá mexendo no celular com a mão esquerda? Eu tô respondendo os alunos, ele, não, pelo amor, para, tudo, me deu um... Eu falei, parecia até que ele estava em casa me vendo, e ele me deu um sermão danado. E realmente, depois que eu parei, há alguns dias, eu consegui realmente ter uma melhora nas dores. Mas ainda tô com dor. Na verdade, eu vivo com essa dor, a gente tem que aprender a conviver com a dor, mas eram dores que estavam difíceis, estavam incapacitando realmente o raciocínio. Então, obrigada pela paciência de vocês, pelo carinho que vocês tiveram nesse período comigo, tá? E obrigada mesmo. Vamos falar então a continuação do penúltimo slide que eu postei, que é a questão da hermenêutica constitucional, que é muito importante a gente entender. A hermenêutica, ela está ligada à interpretação. Quando a gente está diante de um texto, né, ou diante de qualquer fato na sociedade, tudo é interpretado, né? O nosso olhar faz com que a gente compreenda o que está acontecendo. Eu olho 2 pessoas se relacionando e através de como elas estão se comportando, eu penso, isso é uma briga, ou eles estão namorando. Eu faço isso todo o tempo, a minha cabeça interpreta dados, informações, imagens. Vocês estão vendo aqui no cenário um monte de coisa, né? São as coleções do meu marido, a maior parte é dele. Eu só tenho essas daqui. E essas informações e símbolos estão passando informação para o seu cérebro, você está interpretando as coisas. E quando a gente fala do direito, muitas vezes a gente vai ter que exatamente fazer o quê? O encaixe entre o fato, o acontecimento, foi até a dor que vocês tiveram durante a prova da NTI, né? Que foi o encaixe entre um fato, uma história, um acontecimento e a lei. E fazer o encaixe perfeito, né? E fazer a subsunção, unir, né? Onde eu junto e submeto, né? Submito o fato à lei e uno os dois. Porque se eu não faço de forma correta e aplico um artigo ou uma lei não adequada a esse acontecimento, eu vou ter um prejuízo da minha parte, eu vou perder o processo, vou perder a causa, né? E não é isso, não é esse o nosso objetivo. Então, a hermenêutica é uma ciência que vai nos permitir entregar mecanismos e ferramentas para que a gente possa interpretar a norma jurídica. Porque lembra lá em introdução que a norma, ela é um comportamento que eu extraio da lei.
Muitas vezes a norma pode estar implícita ou explícita. Muitas vezes, quando você lê um artigo, por exemplo, como o Código Penal, o artigo 121, ele fala assim, matar alguém. Fala mais nada. Aí ele bota assim embaixo, pena. Eu acho que é de 6 a 20 anos, ou de 8 a 20 anos. Aí você se pergunta, peraí, eu posso matar ou não posso? Não é igual os 10 mandamentos, que lá na Bíblia está escrito assim, não matarás. Essa é uma norma religiosa que tem exatamente a sanção explícita, né? E o comportamento que eu não quero explícito, está dito ali que você não pode fazer. No Código Penal não está escrito que eu não posso fazer. Só está escrito o comportamento, se você fizer, qual vai ser a pena. Lendo, eu compreendo e falo assim, matar alguém, pena. Então quer dizer que se eu matar, eu vou ser penalizado. Então quer dizer que matar não é permitido, não é um comportamento socialmente desejado. Isso é o raciocínio de interpretação que eu estou fazendo. E quem me deu as ferramentas para interpretar isso? A hermenêutica. Então, a hermenêutica vai permitir com que a gente tenha as ferramentas, os instrumentos para interpretar. Esses instrumentos são vários. E um dos que a gente vai ver hoje é a Constituição. Que dentro do sistema constitucionalista, né, do neoconstitucionalismo, do transconstitucionalismo, ganha uma expressão muito grande. É muito comum você ver nos julgamentos que se fale sobre a lei penal, a lei civil, tributária, administrativa e da Constituição. É difícil a separação hoje. Então, quando você vai assistir, muitas vezes, um julgamento, você vai assistir um voto de um ministro do STF, do STJ, eles estão sempre fazendo a interpretação através de uma hermenêutica constitucional, porque a Constituição é a nossa lei máxima, lembrando do nosso querido Kelsen, da pirâmide dele. Ela está lá em cima iluminando todo mundo. Ela é um grande facho de luz a iluminar todos nós. Se a gente pensar naquela pirâmide como se ela fosse um facho de luz, aquela Constituição está iluminando tudo. Tudo tem que ser feito à luz dela. Tá? Então, essa hermenêutica vai me dar parâmetros hermenêuticos. Nossa, Ana Cláudia, direito tem palavras difíceis? Tem. Isso é uma coisa que eu queria também abrir um parênteses para falar com vocês. A gente no direito tem um vocabulário, nós temos um vocabulário que não é comum na sociedade, realmente é verdade. Nós usamos palavras que foram abandonadas, que elas já fizeram parte do cotidiano das pessoas no passado, que elas falavam isso normalmente no seu dia a dia, mas que por evolução da própria língua, da linguagem, da comunicação, se perdeu. Pela própria pobreza da nossa educação, a gente tem uma educação com baixa qualidade, as pessoas têm um baixo vocabulário. E o direito, ele tem um vocabulário não apenas técnico, mas até mesmo um vocabulário de língua portuguesa acima da média do resto de outras, comparado com outras profissões, com outras categorias. É verdade. Se a gente quiser falar difícil para ninguém nos entender, a gente vai falar. É quase que uma outra língua. E é preciso que vocês aprendam. Eu, na minha faculdade, eu pegava as últimas páginas do meu caderno e eu fazia tipo um dicionáriozinho. Eu anotava as palavras novas que meu professor falava, que se ele tiver dado o significado, eu anotava ali. Se não, eu em casa depois procurava o significado jurídico ou da língua portuguesa e botava ali. E depois eu tentava encaixar isso na minha fala, na minha linguagem, no dia a dia, no que eu escrevia, no que eu falava. Para quê? Para que eu possa me apropriar deste vocabulário e ele venha fazer parte de mim e faça parte da minha vida. Então, quando eu venha ler novamente essa palavra, quando eu venha novamente participar do mundo jurídico, eu possa falar ou ouvir de um colega, do juiz, do promotor, a palavra, entender e saber perfeitamente do que ele está falando, não parecer uma outra língua, tá? Então é importante que vocês se esforcem e não é que... É claro, aí tem muita gente começou a ficar fresca aí, fala, metida que é importante, só fala difícil. Aí você pode, não, né? Você pode falar difícil tanto quanto eu. Você quer aprender o significado da palavra? Eu te ensino, traz a pessoa pra você. Agora não quer aprender pro dela. Mas a gente tem que fazer isso, tá, gente? Não é que você vai ficar besta, não. Você simplesmente vai ter um vocabulário que a maior parte da população não tem. Agora não precisa estar falando assim pra criança, com cachorro. Fala pra cachorro, olha, se não for os parâmetros que eu lhe dei de comportamento, não precisa fazer isso pro cachorro, mas
você vai usar isso com tranquilidade, que faz parte. Então vamos voltar aqui, o que é um parâmetro hermenêutico? São os limites. As orientações para eu interpretar, tá? Usando o quê? As ferramentas que a hermenêutica me dá. Primeira que a gente vai ver é exatamente, e a mais importante, é a interpretação moderna, né, da hermenêutica constitucional através dos princípios. E esses princípios, eu acho que eu já falei para vocês, eles têm essa função de ser origem, ser começo. A palavra princípio tem essa ideia de começo, de primeiro, de início, de origem, de onde vem. E esses princípios vão orientar a redação, a escrita, a interpretação, a leitura, a compreensão de cada um dos aspectos constitucionais, tá? Primeiro, eu preciso verificar que o princípio da unidade constitucional. Então, na tarefa de entender e ler a Constituição, eu preciso vê-la como um todo. E perceber, então, que nessa compreensão não vai ter uma parte mais importante ou outra, e nem vou ler essa Constituição de forma isolada. Essa visão muito fragmentada e partida da lei pode levar você a compreensões muito equivocadas dela. E quando você pensa, por exemplo, o artigo 226, se eu não me engano, que vai falar, por exemplo, que a família é constituída por homem e mulher e é reconhecida a união estável como entidade familiar. E você vai então pensar que a Constituição está proibindo o casamento ou a união estável de pessoas do mesmo sexo. Quando você lê só esse artigo, só esse pedacinho, não tem uma interpretação complexa, você se esquece do artigo 5º, o próprio artigo 5º caput diz que não pode haver discriminação. E não vai a Constituição criar discriminação ela mesma. Então, a entidade familiar, hoje reconhecida para uniões mais diferentes possíveis, desde que não contrariem a lei. Então você vai haver a união de homem e mulher, você vai haver a união de pessoas do mesmo sexo, você vai haver a união de pessoas. Hoje o poliamor é uma realidade. Aí há discussão sobre bigamia, poligamia, se é permitido ou não é permitido. Enfim, há uma grande discussão nessa questão. Mas existem pessoas que vivem juntas em entidade familiar, em 10 pessoas, 15 pessoas, 5 pessoas, 7 existem. E é reconhecido como entidade familiar, por mais que você possa criticar. E aí, gente, notem, até mesmo essa crítica, ela tem que ficar muito pro teu interno, né? A gente, como jurista, pode recusar ou aceitar um caso, mas a gente não pode ser de alguma forma preconceituoso ou vir a praticar algum crime de preconceito ou de injúria discriminatória contra quem quer que seja, né? O seu valor pessoal, religioso, pode não concordar com o comportamento de A, B ou C, mas isso fica para você quanto pessoa, quanto indivíduo, como profissional, quanto cidadão na sociedade. Eu não posso discriminar ninguém, tá? Então, quando eu leio a Constituição como um todo, eu tenho que admitir que tudo que é permitido ao homem e à mulher heterossexual tem que ser permitido a todas as outras orientações sexuais que existirem. Não apenas só os homossexuais. Existem outras orientações sexuais, tá? Bom, o princípio da harmonia ou concordância prática, né? A Constituição é composta por um conjunto de princípios que vão ter um idêntico peso hierárquico e que em certas situações práticas vão trazer uma dificuldade grande, porque você vai se perguntar, afinal de contas, qual que eu aplico? Agora mesmo quando eu falei, mas espera aí, o artigo diz que a entidade familiar é homem e mulher, e aqui diz que não pode haver preconceito. Qual que pesa mais? Não pode haver preconceito, princípio da igualdade. Tá? E aí a ideia é que eu harmonize. Eu não estou proibindo ninguém, eu estou só ampliando a compreensão desse artigo e não restringindo. Então, a interpretação ampliativa, para que eu pudesse não discriminar e não alcançar o princípio da liberdade e da igualdade entre as pessoas, eu faço essa harmonização.
Isso também ocorre muito com relação à liberdade religiosa e direito à vida, né? É muito comum a discussão com respeito a pessoas de algumas denominações religiosas que não autorizam procedimentos cirúrgicos ou transfusão de sangue, por exemplo. Existem outros mecanismos hoje de você fazer outras coisas além da transfusão de sangue de uma pessoa para outra, mas não são simples, não são fáceis e nem sempre estão disponíveis, tá, gente? A gente tem que ser muito realista. Tem gente que fala assim, mas existe um sangue sintético. Não sei... Peraí, gente. A gente está no Brasil, hoje, no meio de uma pandemia, onde o médico, imagina só, ele tem que escolher entre a liberdade religiosa de alguém e a vida dela. E como harmonizar isso aí. Então, para você ver como é que isso hoje está sendo discutido, aconteceu um caso muito clássico alguns anos atrás. Eu tenho até esse artigo, depois eu posso procurar, se alguém tiver interesse, depois eu posto para vocês. Olha a história, um rapaz, ele recebeu uma transfusão sanguínea, ele precisava disso para sobreviver, ele sofreu a transfusão, ele foi expulso de casa, ele foi expulso da igreja, ele perdeu todos os amigos, ele não podia ter contato com mais ninguém. Ninguém falava mais com ele. Era um grupo, uma comunidade muito fechada, muito religiosa, e para eles era um valor muito importante aquilo. E ele foi excluído. Passado algum tempo, ele se mata e ele deixa uma carta. E nessa carta, ele diz que para ele não tem valor a vida sem a religião. Porque o que adianta ele viver se ele perdeu a vida eterna, se ele perdeu o céu, o paraíso, e durante a vida ele perdeu todos que ele amava. Ele não via sentido de viver. Então, salvar a vida deste jovem passava muito mais por um trabalho, um olhar muito mais amplo do que foi feito, uma coisa mais holística. Porque talvez fosse necessário um acompanhamento psicológico para que ele suportasse todas essas perdas, porque ele não perdeu a vida, mas perdeu todas as outras referências que ele possuía. E aí como reconstruir ou como construir novas pontes, novas relações, e como ele fazer isso sozinho. Ele não conseguiu e se matou, porque a saúde ela não é apenas o aspecto fisiológico do funcionamento dos órgãos, mas também das questões emocionais e mentais, psicológicas do indivíduo. Então eu precisava harmonizar essas questões, e nem sempre no nosso país, embora a gente tenha uma lei maravilhosa, que a lei do SUS é linda, a gente não consegue colocar isso em prática ainda por vários aspectos. Embora a gente seja a 8ª economia do mundo, eu gosto muito de frisar isso para todo mundo, porque a gente tem mania de falar que o Brasil é pobre. O Brasil não é pobre, nós somos, você imagina, nós temos mais de quase 200 países no mundo, e nós somos a 8ª economia. A gente tem muito roubo e mais administração do dinheiro, aí é um outro problema. Mas dinheiro nós temos, muito, muito. Mais do que muito país da Europa. E a gente tem que parar de ficar se tratando como se a gente fosse miserável. Nós não somos um país miserável. Nós somos um país relativamente rico. Nós fazemos parte de um clube dos 8. Sabe o que é pensar 200 pessoas e nós fazemos parte do grupo dos 8 mais ricos? Agora, se a minha população é miserável, aí é um problema de exatamente não cumprimento dos objetivos constitucionais da nossa república, que era ter igualdade e ter justiça social. Aí já é outro problema que a gente não alcança, mas que nós temos economia para isso, temos. Só não é feito. Aí já é um outro problema. Beleza? Então é preciso que a gente possa harmonizar, e todas as vezes que a gente vai fazer esse trabalho, a ideia não é... Porque esse médico, ele fez o quê? Ele não harmonizou. Até por questões práticas, de vida, de rapidez, de falta de recurso, do que for, ele desprezou o sentimento religioso e salvou a vida. Era preciso respeitar ambos, salvar essa vida e respeitar esse sentimento religioso e ver da melhor forma que isso pode ser feito, tá? Isso é muito importante. E esse fato, esse acontecimento, ele trouxe que antes a gente nem pensava. A gente falava assim, vida, religião. Claro que vida, ninguém nem pensa. Não.
Pensa. E esse princípio da harmonização já existia, mas as pessoas não levavam tão a sério. Aí se compreendeu a profundidade e a essência do que é você ter uma harmonização e respeitar toda a Constituição, porque ela é uma unidade. Olha o princípio compartilhando com o outro. Porque ele é um todo. Eu não posso ver um pedaço sem ver outro. Porque nós somos indivíduos complexos, onde nós temos liberdade, vida, religião, dignidade. E tudo isso tem que acontecer para mim, para você, para todo mundo. E eu não posso ver uma única coisa só. Eu preciso ver esse todo, tá? Outro princípio é o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade. Esse princípio vai fazer com que a gente, então, em alguns momentos, precise pensar em justiça, em equidade, bom senso, moderação, prudência, proibir excessos, pensar em justiça. E nesse princípio, então, a gente vai pensar em necessidade, adequação e proporcionalidade. Então, eu não vou gastar recursos, não vou olhar apenas para um aspecto constitucional sem ver o outro. É necessário, e aí também é importante você tomar caso a caso e se perguntar, nesse caso é exigível esse comportamento ou não? É preciso isso ou não? O que é necessário? Trabalhar com a equidade é trabalhar reconhecendo a diferença em busca da igualdade. Então, quando eu trabalho com equidade, eu busco, não sei se vocês já viram, depois eu vou até botar na edição aquela imagenzinha de que tem 3 pessoas olhando um jogo de futebol. E aí fala assim, isso aqui é justiça, pega mesmo caixote, dá para todos os 3, só que cada um tem uma altura, tem gente que continua sem conseguir ver. E o que seria então a equidade? É talvez dar 2 caixotes para um, nenhum para outro e um para outro, ou seja, cada um de acordo com a sua necessidade. Aí eu alcanço uma verdadeira justiça, porque muitas vezes dar aquilo que já é abundante para o outro faz com que eu não socorra e não ajude ao outro a ficar em igualdade. A desigualdade permanece. Então eu preciso muitas vezes não dar nada para um. E esse um tem que aceitar isso, porque ele se reconhece como privilegiado e dar mais para o outro, para que eu alcance o quê? Uma verdadeira igualdade, onde todos estejam na mesma posição, tendo acesso à mesma visão e às mesmas possibilidades. Eu vou botar essa imagenzinha para vocês refletirem e pensarem. Eu sei que é meio chavão, meio lugar comum, mas faz parte muito do nosso dia a dia de aplicadores do direito e daqueles que visam estudar a Constituição Federal. Então, eu preciso ver que isso dentro da perspectiva constitucional, esse princípio, ele vai lidar com esses valores. Eu não sei se vocês pensaram ou discutiram sobre isso em Introdução ao Direito, a filosofia do direito vocês ainda não fizeram, mas as ideias de justiça, de correto, de certo, errado, quando você positiva o direito e traz o direito para o direito escrito, objetivo, lei, e ele é um fruto do homem, do poder legislativo e, portanto, imperfeito, muitas vezes vai trazer a possibilidade da existência de leis imperfeitas, de leis injustas. E em alguns momentos é preciso a utilização exatamente dos princípios constitucionais para que eu possa, utilizando esses princípios, reequilibrar e trazer justiça, aplicando equidade naquela situação prática. O próximo princípio é o princípio da supremacia constitucional. Então, eu até comecei falando sobre isso, né? A Constituição está no ápice como uma grande luz, um grande farol a iluminar toda o restante da norma jurídica. E eu, inclusive, vou até mesmo separar, né, a possibilidade de eu ter normas que não entraram para o sistema jurídico porque não foram recepcionados pela Constituição. E não foram recepcionados por quê? Porque estavam em desacordo com a nova Constituição. Era uma lei que já existia antes e na época até era válida de acordo com a Constituição anterior, mas que hoje não pode mais. Pra vocês terem uma noção, a Constituição de 1934, se eu não me engano, ou 37, agora me falhou na memória,
ela proibia que os negros frequentassem as escolas públicas. Tem coisas da nossa história que alguns decidiram não nos contar e que fariam a gente entender muito sobre a desigualdade entre brancos e negros quando você pensa em racismo, que é o tema do momento, né? E então, durante muito tempo, o negro nessa Constituição era proibido de ser proprietário de qualquer imóvel, de qualquer coisa, e ele não podia, ele podia ter bem imóveis não, e ele era impedido de frequentar a escola pública. A escola pública era universal para todos brancos. Porque, inclusive, em outras constituições, você tinha a previsão da propriedade de pessoas, que era exatamente a escravidão. Você tinha títulos de propriedade. E isso estava na Constituição, isso era legal, isso estava na lei. Então, é preciso entender que essa compreensão da nossa história se reflete nas leis e faz a gente entender mais profundamente a nossa sociedade. E perceber, então, que em alguns momentos a Constituição passada, ela podia trazer coisas que não eram interessantes, não são mais hoje. Como, por exemplo, você tinha constituições que permitiam a escravidão, você tinha constituições que impossibilitavam o negro de ir para a escola pública. Hoje, a nossa Constituição não permite mais. A Constituição, antes dessa aqui de 88, se não me engano, de 64, ela dizia que os irmãos nascidos fora do casamento recebiam herança diferenciada, tratamento diferenciado. Então você tinha irmãos e filhos bastardos, filhos havidos fora do casamento e filhos dentro do casamento. E essa definição não era apenas de língua portuguesa, para dizer quem o pai e a mãe era casado ou não. Isso trazia repercussões de herança. O filho legítimo, nascido no casamento, ele tinha prioridade e maior direito à herança do que o filho bastardo, que muitas vezes até ficava afastado de receber herança. A Constituição permitia isso. Então, quando você muda a Constituição, você muda todo o olhar da sociedade, das pessoas, dos indivíduos, e instaura novo ordenamento, e aí eu vou ter que pegar toda aquela lei que existia e que era válida de acordo com aquela lei anterior e verifico se ela vai ser recepcionada ou não pela lei atual, pela Constituição atual. Então, em alguns momentos, a gente vai sempre ver que os princípios constitucionais e a Constituição têm supremacia diante de todo o resto da nossa legislação. Inclusive, até mesmo ocorrendo as hipóteses de inconstitucionalidade. Há uma série de leis que depois são tidas como inconstitucionais porque feriram a Constituição e não vão ter valor legal. O princípio da máxima efetividade é exatamente fazer com que o operador do direito consiga aplicar as normas constitucionais e tornem essas normas constitucionais normas de eficácia imediata, plena, né? E se não sendo possível isso, que ele use os mecanismos jurídicos e legais para que isso possa se tornar efetivo, ou até mesmo a força da população, dos juristas, pressionando o legislativo para que ele possa fazer as leis necessárias para que mesmo as normas de eficácia contida e limitada possam alcançar no futuro a plena eficácia. Não tem sentido a gente ter uma Constituição há mais de 30 anos em que você vai encontrar normas que até hoje não alcançaram plena eficácia. Bom, para terminar, então, os métodos de interpretação constitucional, a gente vai ter a interpretação histórica, que é importantíssima, exatamente como eu falei agora, é de você entender o passado, o presente, para vislumbrar o futuro. A gente tem uma sociedade extremamente dividida, desigual, racista, e que isso é um aspecto histórico e que vem sim da escravidão. Tratar uma pessoa como coisa, como objeto, traz repercussões na forma de ver o outro, de raciocinar, de pensar. Impedir gerações de ir para a escola e não ter acesso a escrever e ler, e fazer com que eles não tenham acesso ao emprego, porque eles não sabem ler e escrever, e não têm nunca uma profissão digna, não têm acesso a um crescimento, faz com
com que gerações sejam criadas, desenvolvidas na miséria. Então, e na violência. Então, há uma série de aspectos que que a gente precisa entender. Então, um bom advogado tem um excelente conhecimento de história do Brasil, um excelente conhecimento de história do seu estado, conhecimento de história do mundo, para que a gente possa compreender melhor as normas e possa estar percebendo os contextos históricos dos seus surgimentos e da sua aplicação, até mesmo para verificar se elas estão ainda eficazes ou não, ou até mesmo mudar a sua interpretação de acordo com aquela época e aquele momento. A interpretação teleológica é aquela que vai buscar a finalidade que o legislador teve ao elaborar. É muito importante nessa análise você ver os pareceres, as discussões, todo o processo de elaboração e criação da lei e a exposição de motivos. Existem as exposições de motivos das leis que a gente pode localizar e encontrar, e ali muitas vezes tem uma coisa que a gente chama de ratio legis, ou seja, a razão de ser. Por que o legislador naquela época, e aí também tem um aspecto histórico muito importante, criou esse mecanismo, criou essa lei, criou esse artigo, pensou nisso. E qual era a visão que ele tinha desse ordenamento do indivíduo ou do outro. A interpretação axiológica tem a ver com os valores, né? Que estão em voga naquela sociedade no passado e agora no presente, como também as teorias que de alguma forma interferiram. Então vocês vão ver que é muito comum o professor às vezes mencionar, olha, essa lei foi inspirada no direito italiano, essa lei foi inspirada no direito alemão. A gente tem muita inspiração realmente no alemão e no italiano, em alguns pontos em Portugal, é verdade. A gente tem modernamente alguns pontos agora, algumas leis que imitam o sistema americano, mas é um sistema diferente do nosso, porque eles estão como law, nós somos romano-germânico, e vai encontrar algumas dificuldades. O direito civil tem grande inspiração no direito francês, no Código Napoleônico, e isso, às vezes, é importante a gente conhecer esses valores, e do presente, do passado, e também compreender a sistemática dentro do ordenamento, na hora que eu vou a interpretar uma norma, que vai fazer com que eu rejeite ou abrace uma interpretação. E isso vai ter, às vezes, um motivo de valor, né? Como eu vou ler aquilo ali, como eu vou interpretar e como eu vou afastar ou vou atrair uma interpretação, né? No caso, por exemplo, do direito do consumidor, eu preciso primeiro reconhecer que o consumidor, ele é privilegiado no Código de Defesa do Consumidor. Ele tem um monte de privilégios. Mas por quê? Porque ele é parte frágil economicamente. Se ele tiver que provar que a televisão dele explodiu por um erro de fabricação, ele vai poder entrar na fábrica e olhar lá a linha de montagem, olhar o projeto da televisão e ver aonde que está o erro de projeto? Ele tem esse conhecimento? Ou ele vai pagar um técnico para fazer isso? É justo? Aí eu nunca poderia fazer nenhum processo de proteção ao consumidor, porque não tem meios, grana para custear isso, né? E não vai poder entrar numa fábrica para poder fazer isso, não vai ter acesso a essa informação. Aí o que eu faço? Eu presumo que ele é vulnerável. E aí o que eu faço? O ônus da prova, que em regra cabe a quem alega, ou seja, eu afirmo uma coisa, eu tenho que provar essa coisa. No direito do consumidor, eu inverto. O consumidor pode alegar o que for. A outra parte, contra quem ele está demandando, é que vai ter que provar que ele está errado. Por quê? Porque é o justo. Porque senão ele não poderia, ele não tem acesso, não tem ali como provar. Caso contrário, ele nunca poderia ter o seu direito reconhecido, tá? E outra coisa que a gente faz muito, que eu até já mencionei, a gente estuda o direito comparado, e pensa como é que outros países estão lidando com os problemas parecidos ou semelhantes que o nosso, como eles resolveram, os sucessos ou fracassos que eles tiveram, e a gente às vezes pode estar inspirando interpretações e até mesmo criações de outras leis com base no que é feito em outros países, procurando identificar, né,
aquilo que foi feito de bom e de ruim e como eu posso estar aplicando e compreendendo e vendo aquilo. Porque às vezes uma outra cultura, um outro povo tem uma lei muito semelhante, mas ele aplica completamente diferente. E eu penso, mas por quê? É a forma como ele pensa, raciocina, a língua, a cultura, traz essa percepção. Então isso pode me ajudar a ter uma visão mais ampla que talvez a minha cultura, a minha história, a minha forma de ser e de ver não tivesse permitido. Ou talvez eu também possa ser fonte de inspiração para outro país. Não quer dizer que nenhum país é melhor que o nosso, não. Isso é feito no mundo como um todo. A gente sempre usa as outras leis dos outros países como uma fonte de inspiração para todos nós. A gente vai encerrar esse vídeo aqui. Se eu não fizer essa semana, no máximo na semana que vem, na terça-feira, eu tô postando um vídeo novo para vocês do novo slide que eu já coloquei lá no nosso Google Sala de Aula. Leiam, eu sempre aponto para vocês a necessidade de que o aluno de direito tem que ler os autores. O slide, o resumo, a apostila do professor são realmente como se fossem mapas do tesouro para te indicar caminhos, mas você precisa dar cada passo para alcançar o tesouro. É uma bobagem? Não, é verdade. Se eu botei um slide aqui, uma apostila, um resumo, um vídeo, eu estou te indicando os pontos para estudar, explicando os aspectos mais difíceis, mas você vai ter que ler a doutrina. Não tem como você crescer no direito, se desenvolver e alcançar o sucesso que você merece, você deseja, sem ler os autores. Por mais difíceis que eles sejam, acostume-se, adapte-se. É tudo uma questão de esforço, de continuação, de perseverança. Não pensem que eu arranjei essas hérnias no pescoço, tendinite, o que foi, soltando pipa, olhando para o céu. Isso tudo é que eu ganhei de tanto estar debruçado em cima de livro, em biblioteca, escrevendo, porque na época não tinha nem computador, porque não existia internet, né? Escrevendo lei, escrevendo livro, porque eu não tinha grana para pagar xerox. Eu já fui aluna da noite como vocês, com uma série de dificuldades financeiras. Muitas vezes eu fui para a faculdade copiar caderno de colega, chegar mais cedo, ficar sem comer, copiar livro. Já copiei um livro inteiro, porque eu não tinha como tirar xerox. Eu copiei o livro inteirinho na biblioteca, palavra por palavra. E aí, às vezes, alguém fala pra mim, esse é difícil. É difícil? É difícil pra todo mundo, gente. Cada um vai dar o seu jeito. Então, não pensa que esses problemas que eu tenho agora de saúde, que eu ganhei só agora, não. Isso foi ao longo de uma vida. Eu estudo direito há quantos anos? 25 anos. 25 anos. Eu sou de uma época que não existia internet. Que não existia computador, era datilografia. Eu vivi situações de eu não ter grana para ir para a faculdade também. De não ter dinheiro de xerox. Eu sei tudo que vocês passam. Eu passei igual. Eu venho de famílias iguaizinhas de vocês. Meus pais são professores, minha avó é lavadeira. Era, né? Deus a tenha. A gente, quanto família, vem lutando para crescer. E como vocês. Então, tudo que eu peço para vocês, não pensem que eu não fiz. Cada passo que eu peço para que vocês deem comigo, é porque eu dei também. E eu sei que eu posso. Que você pode. Eu tenho muito aluno também que não consegue, não tem impressora, que vai para aqui, vai para ali, divide internet com um, divide internet. Gente, não pensa que isso é humilhante, não. Isso é bonito, isso é luta, isso é garra. Isso é motivo de orgulho. Amanhã, você vai bater no peito. Você vai dizer assim, eu superei tudo. E eu cheguei onde eu queria chegar. O importante é que você saiba aonde você quer chegar. E vá nesse caminho. E eu estou indicando. E tem gente que acha que a gente fala como professor por maldade. Não, não. Eu caminhei o que você caminhou, eu vivi a vida que você viveu, eu trabalhei e estudei, eu fui aluna da noite, eu moro no subúrbio. Muitas vezes eu cheguei cansada da faculdade, à meia-noite, meia-noite e meia, para fazer trabalho, para acordar no dia seguinte às 4:30 da manhã. Então, não pense
que todo mundo que está no direito veio para cá de berço de ouro e que eu não sei o esforço que você tem que fazer para estar aqui. Eu sei e eu valorizo cada um de vocês. E eu sei o potencial que cada um tem de chegar aonde quer chegar, como eu fiz. Hoje eu estou aonde eu quero estar. Se amanhã eu não quiser mais estar, é outra história. Ah, amanhã eu vou fazer concurso para delegada. Ah, vou ser juíza. Vou lá atrás. Hoje não quero. Estou bem aqui onde eu estou. Sou feliz sendo professora. Mas se amanhã eu não quiser mais ser professora, quero ser juíza, vou ser promotora, vou ser delegada, vou lá trilhar esse caminho. Que está aberto para mim, está aberto para você, para qualquer um. É só tu querer. Vai lá e trilha a estrada. Agora, tem que pagar o preço. Tem que se esforçar. Sem isso, meu amor, não se vai a lugar nenhum. E por isso que eu insisto, invisto tanto em vocês. E eu tô sempre falando, leiam os autores. Não fique só em vídeo, não fique só em slide. Isso aqui eu tô orientando os temas que você vai procurar lá nos autores e vai ler, vai resumir, vai fazer mapa mental, vai fazer memory card, vai fazer resumo, vai fazer esquema, vai montar material para quê? Para o futuro, para quando você for fazer a prova da OAB, for fazer concurso. E já ter o material pronto e não ter que pagar cursinho. Enriquecer os bolsos desse povo de cursinho. Para quê? A faculdade é suficiente. E você pode, você vai conseguir. Beleza, pessoal? Grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. E tudo de bom. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.